Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo nós estamos aqui na live da Escola Bíblica Dominical. Estamos num cenário um tanto diferente hoje. Louvado seja Deus por isso, por o Senhor estar nos ensinando, nos reestruturando, está nos remoldando, está nos abençoando. Irmãos, todos os domingos de manhã eu acordo com um sentimento de gratidão a Deus. Gratidão por tudo que Ele tem feito, gratidão pelo cuidado que Ele tem com a minha vida, com a sua vida, que está ouvindo essa live, assistindo essa live nesta manhã. Gratidão pelo dom da vida, ao qual alguns tempos atrás, ou seja, até o ano passado, os seres humanos não davam valor à vida. E hoje nós deixamos tudo de lado. Deixamos as nossas posses, deixamos os nossos reconhecimentos na sociedade, deixamos os nossos diplomas, deixamos o nosso conhecimento humano, que não está valendo de nada hoje, para dar valor à vida. Hoje a palavra-chave neste presente tempo, neste século 21, é vida. Nunca se deu tanto valor à vida como hoje. E quando nós falamos de vida, nós estamos falando de histórias. Quando nós falamos de vida, nós estamos falando de pessoas diferentes, porque nem todos nós somos iguais. Uma das coisas que nós queremos é que as pessoas sejam iguais a mim, iguais a você. Nós nos identificamos e nos aproximamos de pessoas que são iguais a nós, que pensa igual a nós, que raciocina igual a nós e que até age como nós. Mas nós vemos nos discípulos de Jesus Cristo, nenhum deles eram iguais, todos eles eram diferentes. Hoje está aqui com a gente no fundo musical, aqui está o Isaac fazendo um fundo musical aqui para nós, o Átila no vídeo desta manhã, e principalmente Jesus está aqui conosco, porque há uma paz tão grande quando nós começamos a falar dele, há uma alegria tão grande quando nós falamos dele, que nós sentimos a presença dele. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo. E você vê Jesus, ele escolhe discípulos. Os discípulos de Jesus eram iguais em pensamentos, em atitudes? Não, eram pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes. Eram pessoas com atitudes diferentes, mas mesmo assim Jesus os chamou. Nós vivemos um tempo em que nós queremos que o nosso irmão que está do nosso lado seja igual a nós, mas nós temos que conviver com as diferenças, temos que respeitar as diferenças de atitudes, de falas, diferenças de modo de agir. E é isso que faz o cristianismo, é isso que faz a igreja, as diferenças, de nós podermos dialogarmos, de nós podermos até não concordarmos um com o outro, mas conseguirmos chegar a um denominador comum, no âmbito espiritual, no âmbito de vida, no âmbito familiar. Como isso é lindo em nós, quando nós aprendemos isso, quando nós aprendemos o que? A olhar para o irmão do lado e respeitá-lo, independente das atitudes dele e como ele tem agido, como ele anda, porque nós vemos pessoas felizes, pessoas tristes, vemos pessoas alegres e pessoas abatidas, e com todas elas nós temos que conviver. Vemos pessoas que estão animadas e ao mesmo tempo vemos pessoas que estão desanimadas. Hoje o tema que eu escolhi para nós abordarmos neste domingo, nesta manhã, é um tema que nós vamos caminhar em cima de uma palavra que você talvez até não ouça muito, mas essa palavra se chama empatia. Nós já ouvimos falar muito de simpatia. Simpatia é simpatizar com algo. Simpatia é concordar com alguma coisa. Simpatia, eu
até simpatizo com os nossos irmãos evangélicos de outras igrejas. Eu simpatizo até com as atitudes dos nossos irmãos católicos, com os padres. Eu simpatizo com uma ação que grupos hoje que estão sendo feitos em ajuda ao próximo, eu simpatizo. Mas simpatizar não significa fazer. Simpatizar não significa estender as mãos. Há uma diferença muito grande entre simpatia e empatia. Porque simpatia você somente acha bonito. Simpatia você só acha legal. Simpatia você concorda. Mas a empatia é diferente. A empatia você se coloca no lugar do usuário de drogas. A empatia você se coloca no lugar daquele que está aprisionado, ou está nas masmorras, nas cadeias. A empatia você se coloca no lugar da prostituta. A empatia você se coloca no lugar do ladrão. A empatia você se coloca no lugar do pecador. A empatia você se coloca no lugar daquele irmão que está com medo do presente momento e não julga. A empatia, ela elimina o julgamento precipitado das coisas, porque nós temos que aprender na nossa vida que cada um de nós temos uma história que vem de algum tempo, e esta história foi a base da nossa vida. Existem histórias de crianças que foram espancadas pelos pais e hoje carregam os traumas em suas vidas. E por esses traumas elas se tornaram pessoas muitas vezes arredias. Ou crianças, ou jovens, ou já um adulto que ele não acredita. Ou seja, ele é cético em todas as coisas. Mas nós temos que conviver e ajudar. Isso se chama empatia. Empatia, para simplificar, significa se colocar no lugar do outro. Empatia significa sentir a dor do outro. Empatia significa, se o outro está com dor, eu também estou com dor, e eu entendo a dor dele. Empatia significa eu não julgo, porque antes de julgar eu devo conhecer a história do outro. Para isso, eu quero ler um trecho da palavra do Senhor para que nós possamos nos posicionar na palavra de Deus. E o texto que eu escolhi só para começar é Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando Isaías ele tem um encontro com Deus, que estava sentado no alto e sublime trono, ao qual era de seu primo Uzias. Isaías capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías era um homem ao qual julgava muito. Por que eu escolhi esse texto? Porque Isaías ele era primo do rei. E ele julgava muitas pessoas, e a palavra que saía da boca dele era ai. Ai daqueles que fazem atrocidades. Ai daqueles que roubam. Ai daqueles que falcatruam. Ai daqueles que não professam a mesma fé que a minha. Ai daqueles que não andam conforme eu ando. Ai daqueles que não pensam como eu penso. Antes de Isaías capítulo 6, você vai ver o Isaías do capítulo 4 ao capítulo 5 só falando isso. Ai, apontando dedos. Um Isaías que apontava dedo para as pessoas, que julgava, que colocava pessoas para baixo. Até que um dia Deus disse assim: eu vou mudar o pensamento deste moço. E a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías contando isso em suas escritas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele teve uma visão. Porque
quando nós vemos o Senhor, a nossa vida muda. Quando nós temos um encontro com o Senhor, não através dos testemunhos dos outros, mas de algo que é um testemunho só nosso, de uma experiência só nossa. Quando nós vemos o Senhor, a Jesus Cristo, a nossa vida muda, nossa vida transforma. E quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele olha para dentro de si, ele começa a fazer uma autoanálise de sua vida e dizer assim: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E nesse mesmo momento ele tem uma visão do Senhor, e o seu trono carregado por serafins, e em volta do seu trono ele vê também anciões, anjos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha a visão que esse homem teve. Ninguém contou para ele, ele diz: eu vi. E também ele tem nessa visão que um anjo pega uma brasa vinda debaixo do trono de Deus e toca, sabe na onde, irmão? Não toca no braço, não toca na pele, não toca nos pés, mas toca nos lábios de Isaías. O que eu quero dizer para você nesta manhã: o Senhor, ele sabe onde tocar em nós. Ele sabe aonde tocar para curar nossa vida espiritual e a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar ou agir. E o anjo toca nos lábios de Isaías, e os lábios de Isaías são purificados. Quando os lábios dele são purificados, ele começa a olhar para dentro dele. Diz assim: ai de mim. Antes ele falava ai das pessoas. Agora ele diz assim: ai de mim, que estou perecendo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Naquele momento em que ele declarou para si mesmo os seus erros, as suas falhas, Deus começa a falar com aquele homem. E como ele é Isaías, o profeta messiânico, tudo que ele profetizava ou que ele falava se remetia a Cristo. Tudo que Isaías fala se remete a Cristo. E aí ele ouve uma voz. Quando nós temos consciência das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, os nossos ouvidos são abertos e começamos a ouvir a Deus. E ele ouve uma voz, só nesse primeiro texto que nós lemos. E uma voz que diz assim: quem há de ir por nós? E também há uma voz que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Algumas linhas de raciocínio teológicos dizem que foi Isaías que disse isso. Mas algumas linhas de raciocínio teológico dizem que essa voz ecoou do céu. Essa voz ecoou de não o âmbito terrestre, mas do âmbito celestial. Essa voz ecoou do alto e sublime céu, o terceiro céu, em que ecoou e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E é aqui que nós começamos a falar do Deus do Antigo Testamento, ou seja, da primeira aliança. E eu venho perguntar para você nesta manhã, responda para mim: Deus sente dor? Deus sente dor? Deus sente fome? Deus sente sede? Deus sente medo? Deus sente a dor da traição? Deus sente abandono? Deus sente agonia? Não. Não. Nada atinge Deus. O Deus do Antigo Testamento, quando os homens pecavam contra ele, sabe o que acontecia? Deus matava. Deus chama Noé e fala assim: arrependi-me de ter feito o homem, vou destruir essa terra. E destruiu a terra. Deus chega para Moisés e diz assim: este povo que está no deserto, que eu tirei da escravidão, não me honra.
Esse povo adora a bezerros de ouro, deuses falsos. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Eu vou dizimar esse povo que saiu do Egito. Quem vai entrar em Canaã, na terra prometida, são os seus herdeiros, ou seja, seus filhos. Mas nenhum desses entrou, salvo Josué e Calebe, aqueles que acreditaram na promessa, que foram visitar a terra, que não sentiram medo e que creram na promessa do Senhor. Ele dizimava, Deus dizimava. Você vê, quando fizeram um bezerro de ouro, Deus pegou, abriu a terra e engoliu todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Era um Deus que não tinha meias palavras. Era um Deus que ou era ou não era, ou servia ou não servia, ou adorava ou não adorava. Estamos precisando de um pouquinho dele hoje, se formos analisar. Mas o texto que nós lemos de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vejo Isaías falando isso, mas eu vejo o Filho falando isso. Quem é o Filho? Jesus. Quando Deus diz: quem há de ir por nós? Ele não estava sozinho. E houve uma voz que ecoou e disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos na mitologia grega, nós vemos os seres humanos transformando homens em deuses. Mas na palavra de Deus, nós vemos um Deus que desceu do céu e se transformou em homem, a saber, Jesus Cristo. Jesus. O que é empatia? Que é o tema desta manhã. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender o que o outro sente. Empatia é notar o outro. Nós quantas vezes passamos do lado da pessoa e nem bom dia damos? E pessoas que estão muitas vezes caídas na sarjeta, necessitando pelo menos de um abraço, e nós passamos de largo. Não sentimos o que aquela pessoa está sentindo. A empatia foi embora. O que é empatia? A empatia é dar atenção. Atenção à criança, atenção ao jovem, ao adolescente, e principalmente atenção aos idosos. Que nós nos achamos tão sábios perto dos idosos, mas a experiência dos idosos constrange a nossa sabedoria e os nossos estudos humanos. Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir a dor. Empatia é sentir a solidão do outro. Existem pessoas confusas, existem pessoas em depressão, e nós temos que colocar-nos no lugar delas. Existem pessoas inseguras, com insegurança, ou qualquer outra emoção que elas estejam sentindo e lutando contra. Mas simpatia não nos faz colocar no lugar da outra e tentar conhecer a história. Simpatia é só simpatizarmos com a causa. Quando empatia, nós nos colocamos no lugar e tentamos resolver a causa ou a situação. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo muita empatia. Louvado seja Deus por isso. As pessoas deixaram de lado os seus bens. Deus, ele nivela todo mundo. Não existe mais estudado e não existe mais leigo. Não existe erudito e não existe também pessoas sem conhecimento. Não existe rico e não existe pobre. Estamos todos hoje nivelados porque Deus nos nivelou. Deus, ele nivela todo mundo quando ele quiser. Ele não perde o controle. Deus, ele colocou o ser humano hoje sem saber ter respostas para o que está acontecendo. Ou seja, cada um tem opiniões. Eu vejo no sistema jurídico e vejo decisões judiciais e de Ministério Público. E nas decisões estão lá assim, considerando que
analisando que, aconselho que. Outrora as decisões judiciais e do Ministério Público era: eu ordeno, eu decido. Eram decisões monocráticas, em que colocavam o cidadão em uma situação que ele devia fazer. Eu determino. Determinação judicial. Hoje você pega as determinações, você vê lá, considerando, aconselhando. Por quê? Porque hoje não tem-se um pensamento, um raciocínio lógico do que está acontecendo. Todos estão perdidos. E quando o mundo se perde, é o momento onde nós precisamos se deitar diante e no colo do Senhor. Porque eu falei que o Deus do Antigo Testamento, ele matava. E eu quero arremeter esse envia-me a mim a Jesus Cristo. Ele diz assim: eis-me aqui, ó Pai, envia-me a mim. Envia-me a mim. E o Senhor envia Jesus até a terra. Quando o Senhor Deus envia Jesus à terra, porque nada pode atingir Deus. Porque Deus é Espírito. E aqueles que o adoram ou têm que o adorar em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Então nada pode atingir Deus. Mas Jesus, Ele veio do céu. Como eu disse, a Bíblia transformou um Deus em homem. E como homem, Jesus, o que Ele sentiu? Como homem, Jesus, Ele sentiu a dor. Como homem, Jesus, Ele sentiu fome. Como homem, Jesus, Ele sentiu medo. Como homem, Jesus, Ele foi perseguido. Como homem, você vê um Jesus com sede, do lado de um poço de Jacó, pedindo água a uma mulher samaritana. Como homem, você vê Jesus partilhando o pão. Como homem, você vê Jesus 40 dias de jejum no deserto e o diabo ali o tentando, falando: está com fome? Transforma essa pedra em pão e come. Como homem, Jesus foi tentado a se corromper. Se corrompa. O diabo diz assim: se corrompa a mim, ajoelhe-se diante de mim e eu te darei tudo isso. Como que o diabo podia dar algo que não é dele? A terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude, assim diz a palavra do Senhor. Como homem, Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: viu, lança-te daqui de cima e desafia, porque está escrito: você não é o filho de Deus? Que aos teus anjos dará ordem. Ele foi tentado a teu respeito para que te guarde. Mas Jesus vence Satanás com a palavra pura, com a palavra forte, com a palavra que nós temos em mãos hoje, a palavra de Deus, a palavra de Jesus segundo os evangelhos, a palavra do Senhor Jesus segundo os apóstolos, a palavra de Jesus segundo as escritas do grande apóstolo Paulo. Nós temos em nossas mãos ensinamentos sobre isso. E Jesus, ele entra num barco, ele sente sono em meio ao vendaval e dorme também. Então nós vemos um Jesus que, quando vê um amigo dele chamado Lázaro, que está morto há 4 dias, ele chora. Nós vemos um Jesus que, sentado à mesa ao partilhar o pão com seus discípulos em uma santa ceia, ele sabe que tem alguém ali que vai o trair. Mas sabe o que ele faz? Nada. Nós temos que aprender com Jesus. Quando nós sabemos que o perigo eminente está chegando perto de nós, nós tomamos logo uma atitude e não esperamos na ação de Deus.
Nós esperamos na ação de Jesus, tomamos atitudes, e atitudes muitas vezes que nós vamos arrepender depois. Eu quero falar para você que está me ouvindo nesta manhã: deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir na tua família, deixa Deus agir no teu ministério, nos teus pensamentos, na tua vida. Vai dar mais certo. Não vai pelas falácias das pessoas, mas vá pela palavra de Deus. Ele está no controle da minha, da sua vida, no controle deste mundo, desta terra. Você não vai se arrepender. Não vai. Sabe por que Jesus sentiu tudo aquilo que o Pai, que está sentado no trono lá em cima, não podia sentir? Ele sentiu a dor da traição, sabendo que ia ser traído. E depois de partilhar o pão numa santa ceia, a última santa ceia, como é intitulado, eles se levantam e saem. E Jesus, ele vai também, momentos que antecedem a sua crucificação, a um lugar chamado Getsemane. E ali também ele sente a solidão, porque ele leva consigo seus amigos, seus discípulos, os 12. Uma parte dos 12 ele deixa um pouco mais longe, e 3 deles ele traz junto a si: Pedro, Tiago e João. Diz assim: ore comigo nesse momento crucial. Foi igual a Daniel quando tinha que resolver o que? O sonho do rei. E ele fala para o rei: espera. Só que com Daniel foi diferente. Sadraque, Mesaque e Abednego orava, mas sabe por quê? Por Daniel. Pedia a Deus: revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel. Revela para Daniel, Deus. E Daniel de repente dá um salto, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo assim: bendito seja o nome do Senhor, aquele que coloca reis, tira reis, aquele que desvenda o oculto e o profundo, e nele nada há escondido. Vamos lá até Nabucodonosor, que eu vou decifrar o sonho dele. Tinha 3 pessoas intercedendo com ele. Jesus no Getsemane foi diferente. Ele sentiu a solidão, porque enquanto ele orava, enquanto dentro dele a angústia, a agonia tomava conta dele, ele sentiu o que os homens sentiam: empatia. Arrementa agora a empatia. O que não atinge Deus atingiu o Filho. O que a fome não atingiu Deus, a fome atingiu o Filho. A dor que não pode atingir Deus atingiu o Filho. O medo que não atinge Deus atingiu o Filho. A angústia que não atingiu Deus atingiu o Filho. O temor que não atinge Deus atingiu o Filho. A traição que não atinge Deus atingiu o Filho. A angústia que não pode atingir Deus atingiu o Filho. E no Getsemane, quando ele se levantou e foi ver, os meus 3 que eu trouxe comigo estão orando comigo. Sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo. E as palavras daquele homem, 100% homem, 100% Deus, ele diz assim: nenhuma hora vocês podem orar comigo, eu estou angustiado. Jesus angustiou-se tanto que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Jesus sentiu tudo isso. Empatia. Ele desceu do céu para a terra para sentir aquilo que eu sinto, para sentir aquilo que você sente. Um símbolo de empatia maior não há do que Jesus Cristo, aquele que nasceu em Nazaré. E diziam: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe olha para Natanael e diz assim: venha e vê. Venha e vê um homem que sente aquilo que nós sentimos, que passa por aquilo que nós passamos. Venha e vê. E Jesus passou por tudo isso. E em Mateus capítulo 25, que é o que está cravado no texto desta live nesta manhã, em versículo 35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaram, estava nu e vestiram, adoeci
visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então responderam a ele, dizendo: mas Senhor, para Jesus, quando te vimos com fome e te demos de comer? O Senhor é que nos alimenta. Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? O Senhor é a nossa fonte de água, que jorra dentro de nós e nunca terá fim. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou quando te vimos nu e te vestimos? Quando isso? Quando te vimos enfermo, Senhor? Quando? O Senhor é a cura. E respondeu o Senhor aos seus discípulos, ou aos que questionaram ele a respeito disso, dizendo: em verdade vos digo, que quando vocês fizerem isso a qualquer pessoa que passar no seu caminho, quando você fizer isso para aquele necessitado, quando você fizer isso para aquele que está doente, quando você fizer isso para aquele que está na prisão, quando você fizer isso para aqueles que estão nos hospitais, quando você fizer isso para aquele que passa fome, quando você fizer isso para aquele que está angustiado, quando você se levantar e tentar entender a história de cada uma dessas pessoas, se colocar no lugar dela e ajudar, então vocês fizeram isso para mim, diz o Senhor. Isso é empatia. Jesus ensinando: se coloque no lugar do outro, julgue menos e ajude mais. Estenda as tuas mãos, não para apontar, mas para abençoar, ou para oferecer algo. Não importa o que vão fazer com aquilo que você está dispondo. O importante é nós fazermos a nossa parte. A Bíblia, ela é baseada em plantação. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar, você vai colher. Se você doar, você vai receber. Se você fizer o bem, você vai receber a benevolência do Senhor. Quando fizermos isso para Jesus, cada ajuda que você dá hoje, Jesus recebe lá no céu. Cada mão que você estende para aquele que passa batendo na porta da sua casa, você está fazendo para Jesus. Cada prato de alimento que você dispõe para alguém, você está fazendo para Jesus. Cada pessoa que você ajuda, você está fazendo para Jesus. Colossenses no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: quando vos estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Quem? Jesus. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa incircuncisão espiritual, Jesus veio e nos vivificou com ele, na sua ressurreição, porque ele tem empatia por nós. Ele se colocou no nosso lugar e sentiu tudo aquilo que nós sentimos. E sabe o que mais que Jesus fez lá na cruz depois? Colossenses capítulo 2, 13 e 14. Diz assim: Jesus, ele pega, ele risca a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário. Essa cédula era contrária a nós, ou seja, os mandamentos de Moisés. Os mandamentos que era matou, morre.
Jesus não veio para abolir, mas para que se cumprisse. E ele pega todos esses mandamentos, 10 de Moisés, 613 dos fariseus, e ele transforma esses mandamentos em somente 2. E ele diz assim: o meu mandamento vos deixo, e é este: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, empatia. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você não faz mal ao próximo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você trata bem o próximo. Quando você ama o próximo como a si mesmo, você estende a mão, ajuda. Você não quer saber a causa, você quer saber o quê? A consequência benéfica depois. Ajuda. Isso é empatia. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, Jesus pega aquela cédula, ou seja, aquela nota promissória que nós devíamos. Diz a palavra do Senhor, e ele vai lá e crava na cruz. E tudo que nós devíamos estava perdoado, porque foi cravado na cruz do Calvário juntamente com ele. Empatia. Empatia. Jesus se colocou no nosso lugar, irmão. E nós temos dificuldades de colocarmos no lugar do outro e ajudar, e sentir, e entender, compreender e também fazer. Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou mostrar a minha fé para vocês através das minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras são falácias. A fé sem obras é simpatia e não empatia. A fé sem obras é até achar bonitinho, mas não tem ação nenhuma. Enquanto a fé com obra, ela é empatia. A fé com obra é fazer. A fé com obra é deixar o sofá, o aconchego do lar, se levantar e passar o dia trabalhando em prol de alguém, em prol de uma vida, em prol de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, em prol de alguém que está morto espiritualmente, em prol de alguém que está cabisbaixo, que está na UTI espiritual, em prol de alguém que não está imunizado com a vacina do Espírito Santo. Você está aí? Você está imune à vacina do Espírito Santo? Ou pequenas coisas vêm na sua mente e você está com a sua imunidade espiritual baixa e pega? Eu estou falando no âmbito espiritual, tá, irmão? Porque Judas, quando foi trair, você acha que ele tentou ir sozinho? Você acha que ele não tentou conspirar com os discípulos para que fizessem isso junto com ele? Para pensar. Você já ouviu aquela frase: vou para o buraco, mas levo mais alguém junto? Judas tentou, só que os outros 11 discípulos já estavam vacinados. E a imunidade espiritual daqueles discípulos estava o quê? Alta. Eles assim: não vamos cair nessa. Pare para pensar. Jesus se colocou em nosso lugar, pegou a cédula que era contra nós, as nossas dívidas, e cravou na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Daí nós vamos nos arremeter a 1 João capítulo 2. Olha o que é a empatia de Jesus. João escreve assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, tudo isso que nós falamos até agora, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Deus, a saber, Jesus Cristo, o justo. O justo. Por que no início eu disse: Deus sente fome? Não. Deus sente sede? Não. Deus, ele não sente o que o ser humano sente. Talvez do céu Deus olhe e fale assim: por que este moço, essa moça está fazendo isso? Que Deus é espírito.
Mas hoje, quando o ser humano ele sente dor e ele pensa em desistir, Deus olha e fala assim: esse camarada ele está sentindo a vontade de desistir, não é para desistir. Aí Jesus, que está no trono do lado de Deus, fala assim: Pai, eu senti isso. Pai, eu senti a dor que este homem está sentindo, que esta mulher está sentindo. Quando um homem e uma mulher hoje, depois que Jesus ressuscitou, passou pela terra, foi morto numa cruz, cravou lá as nossas dívidas. Ali, quando ele estava na cruz, ele orou pelas pessoas, ele colocou a sua mãe na mão do seu discípulo amado João. Ali, Jesus na cruz, ele ora, vem para aquele povo que permeia a cabeça para ele, dizendo: não é o Cristo? Salva-te a ti, a nós também. Como os próprios que estavam com ele sendo crucificados. Ali Jesus salvou, Jesus orou. Ali Jesus, quando ele diz está consumado, os mortos ressuscitaram. Na cruz Jesus rasgou o véu do templo e colocou nós de acesso direto com o Pai. Jesus, o milagre da cruz é tão grande que nós vamos falarmos aqui, nós vamos ficar o domingo todo aqui falando sobre o milagre da cruz. Quantas coisas Jesus fez estando sendo crucificado. Sentiu sede na cruz. Sabe o que deram para ele? Beber vinagre. Vinagre. E sabe o que Jesus olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus estava dizendo: Deus, Pai, eu sei o que é insanidade humana. Empatia. Eu aprendi o que é insanidade humana. Nós temos hoje um advogado, como 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Jesus Cristo justo. Deus, quando ele fala com Noé, depois do dilúvio, depois da arca, se assentar nos montes Ararat, Deus fala: Noé, eu não vou destruir mais a terra com água. Não vou. Mas como que nós vamos saber, Deus, se o Senhor não vai mudar de ideia? Aí Deus diz assim: Noé, todas as vezes que vocês verem a nuvem no céu e a chuva, vocês também vão ver o ar sobre a nuvem. O ar sobre a nuvem. E vocês vão lembrar da promessa que eu fiz, que eu não destruiria mais a terra com ar. E não é arco-íris não, viu, irmão? Porque arco-íris vem da mitologia grega, da deusa Íris. Deus, ele não fala na Bíblia arco-íris. Deus, ele fala arco no céu. Arco no céu significa aliança. Todas as vezes que você vê o arco no céu, sabe o que vai vir na sua cabeça a partir de hoje? Deus hoje pensou em destruir a terra. Hoje Deus pensou em destruir a terra. Mas apareceu o arco. E Deus lembra-se da promessa que ele fez a Noé: se não vou destruir. Não vou destruir. E quando você vê uma pessoa, um ser humano, pecando, errando, e Deus olha e fala: vou destruir. Temos um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo justo, e fala: Pai, eu senti o que aquela pessoa sentiu, a traição, eu senti, eu passei por aquilo, Pai, eu passei pela fome, pelo medo. Você está me entendendo, você que está me ouvindo? Jesus, ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos, a angústia, o temor, a aflição de espírito, ele sentiu tudo aquilo, sono. Quando falaram para ele, ou ele ouviu falar, da onde que ele veio, haveria alguma coisa boa que vinha de Nazaré? Quando nós ouvimos isso, isso dói em nós. Jesus, ele foi desprezado, Isaías 53. Ele era um homem desprezado. Irmão, tem alguma coisa que dói mais do que o desprezo? Ser desprezado, você chegar num lugar e te desprezarem, é duro. Jesus foi desprezado, Isaías 53. Ele foi desprezado. E ele olha para o Pai e fala:
eu fui desprezado. Olha que forte que é isso, que quando Estevão está para ser apedrejado, ou está sendo apedrejado, diante das dores que Estevão está sentindo mediante as pedradas, Estevão, ele levanta a cabeça e olha aos céus. Olha a visão que esse homem teve, igual a de Isaías. Ele vê aquele que sentiu dor, ele vê aquele que sentiu empatia pelo ser humano, ele vê aquele que sentiu desprezo, ele vê aquele que foi crucificado. Sabe como ele está? Estevão viu o advogado Jesus de pé do lado do trono de Deus. Olha que forte isso. Para pensar. Empatia. E o Senhor não nos deixou sozinhos, não, para suportar essas dores. Um dia, quando ele, antes de ser crucificado e subir ao céu, ele diz assim: vou para o Pai, vou vos preparar lugar, vou ser advogado justo e fiel de vocês diante do Pai. Ele diz assim: mas não vou vos deixar órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, não vou abandonar nenhum de vocês. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Vou deixar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os nossos corações, olha só, conhece as nossas intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Temos um intercessor, o Espírito Santo pega os nossos gemidos inexprimíveis e leva até Jesus. E lá Jesus, ele mostra a Deus o que estamos sentindo, nos momentos que nos falta a palavra, nos momentos que nos lugares de palavras vem choro, nos momentos de palavras que não saem da nossa boca, vem soluços, e mesmo nós levantamos diante dessa oração de soluço e choro, dizendo: Deus não ouviu a minha oração porque não saiu palavra da minha boca, mas o Espírito Santo que intercede por nós, ele leva os nossos choros e os nossos gemidos inexprimíveis até Jesus, e Jesus apresenta diante de Deus, e Deus, ele toma providência para a minha vida, para a sua vida que está me ouvindo e assistindo nesta manhã. O Espírito Santo, empatia. Lucas 23. Em Lucas 23 nós vemos um espetáculo. O espetáculo da crucificação. Para encerrar. E nesse espetáculo da crucificação, Jesus sofreu por nós, igual nós. Jesus sangrou, foi rejeitado, orou, perdoou, abriu o véu, dando livre acesso a nós até o Pai. E no final ele diz assim: Tetelestai, 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 está consumado. Tetelestai, o tempo da graça chegou. Tetelestai, o tempo do amor chegou. Tetelestai, destruição, jamais. Tetelestai, eu vou para o Pai e vou relatar tudo aquilo que os homens sentem na terra. Tetelestai significa: está consumado, está feito, está acabado, está terminado, o preço está pago. Tetelestai era a insígnia que colocavam nas masmorras de Roma, quando um detento ele cumpria a sua pena, e quando ele cumpria a sua pena, as grades eram abertas e ele saía, depois de anos cumprindo pena. E quando essa grade era aberta e essa pessoa saía, eles colocavam uma placa na porta dessa cela, escrito Tetelestai, que significa
pagou a sua dívida. Pagou a sua dívida. E nós pagamos as nossas dívidas? Não. Quem pagou a minha dívida? Quem pagou a sua dívida? Quem pagou a nossa dívida? Foi Jesus Cristo de Nazaré. Através da empatia, de se colocar no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Sentir aquilo que nós sentimos. E hoje Ele é o advogado justo, que está do lado do Pai, defendendo as nossas causas. E quem tem um advogado como esse não perde causa. É causa ganha. Você já venceu. Eu quero dizer para você nesta manhã que você não vai vencer. Nós ouvimos muito, você vai vencer. Não. Eu estou dizendo para você que você venceu. Porque Ele venceu. Porque Jesus venceu. E em tudo você é mais, muito mais do que vencedor. Então você já é um ser que venceu. Você já é uma pessoa que venceu. E continue com este ar de vencedor, com o seu caminhar de vencedor. Continue falando palavras de vencedor. Continue tendo atitudes de vencedor. Não baixe a sua fronte e não se dê por derrotado. A guerra não acabou. Sabe por que não acabou ainda? Porque quando acabar, nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Que Deus abençoe você nesta manhã. Fique com esta palavra, empatia. Se coloque no lugar do próximo. Faça alguma coisa, levante, vá, corra, visite alguém, leve mantimento para alguém, faça uma oração, leve remédio, abrace. Eu sei que hoje está proibido de abraçar, mas ligue, dê uma palavra de carinho, de amor, manda uma mensagem, um áudio, escreva algo, fortaleça alguém na fé hoje, empatia. Não tente querer saber o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, mas comece a pensar para quê? Porque, para finalizar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Faça alguma coisa, faça, se movimente, saia da sua zona de conforto nesta manhã e se movimente em prol do próximo, como Jesus fez por nós. Isso é bíblico. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Deus abençoe a sua vida, Átila. Deus abençoe a sua vida, Isaac. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está nos ouvindo nesta manhã. E a palavra para você a partir de hoje é empatia. Deus abençoe. Hoje à noite nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, 18h30. Às 18h30, temos a Santa Ceia do Senhor. E você aí nos grupos da igreja, você recebeu, né, como vai ser feita a Santa Ceia. Nós já fizemos 2 Santas Ceias nesses moldes, será no mesmo molde, né? Só que hoje, como está um tempo tanto quanto chuvoso, você vai ver que na frente da igreja tem uma tenda. E você vai parar com o seu carro embaixo da tenda, para receber a Santa Ceia do Senhor, e depois vai prosseguir o seu caminho. Abençoado, curado, com mais um mês de vitória, de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Às 18h30, Santa Ceia do Senhor. Feche os teus olhos onde você está neste momento e vamos estar agradecendo aquele que teve empatia por nós e que tem empatia por nós até hoje, Jesus Cristo, o justo. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e eterno, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por esta manhã, Deus. Agradecemos a Ti por este momento, Pai, ao qual nós falamos de um assunto, empatia. Deus, que isso venha, Pai, fazer parte da nossa vida, do cotidiano, do nosso ser, do nosso dia a dia. Deus abençoa cada pastor que está ouvindo, Pai, esta live, assistindo esta live nesta manhã. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que também não puderam assistir devido ao trabalho. Abençoa, Senhor meu Deus, os hospitais, as enfermeiras, abençoa os médicos,
Abençoa os poderes, Senhor meu Deus, constituídos nesta terra, executivo, legislativo e judiciário. Abençoa a nossa cidade, nosso estado e os estados deste país continental, gigante, Pai, em que nós vivemos, que é Brasil. Senhor, abençoa a nação mundial, abençoa os líderes mundiais. Senhor, todo poder é dado e também tirado pelo Senhor. Deus, abençoa. Entra agora, Senhor Deus, nos palácios presidenciais e nos palácios da monarquia. E Deus, em nome de Jesus Cristo, vai abençoando. Senhor, visita também os países comunistas, Pai. Deus, ao qual, Senhor meu Deus, foi instituído, Pai, ordens severas contra o Senhor Jesus. Mas não há lugar aonde o Senhor não possa penetrar e coração que o Senhor não possa agir. Deus, então, neste momento eu peço a Ti, abençoa a todos desta nação, abençoa a todos deste mundo, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.